Sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 59, tá? Do nono ano de matemática. Então vamos à correção. Atividade 1. Escreva usando um único radical. Então nós temos aqui o radical no item A. Raiz quadrada da raiz cúbica de 8. Para a gente resolver esse tipo de radical, a gente usa a propriedade da multiplicação, resolvendo o produto dos índices, tá? E aí transformaremos em um único radical, dessa forma aqui, tá? Então, nós sabemos que aqui é uma raiz quadrada, tem índice 2, e essa outra é uma raiz cúbica, tem índice 3. Então, o novo índice vai ser 2 vezes 3. O nosso radicando continua o mesmo. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, isso vai ser raiz sexta. De quem? De 8. Ok? Bom, gente, nós poderíamos continuar aqui, mas ele pediu apenas para escrever, tá? Usando um único radical. Tá? Não pediu para simplificar. No item B, então, dando continuidade, da mesma forma, nós vamos ter aqui, então, né, e fazendo diretamente, o índice 4, raiz quarta da raiz cúbica de 5. Então, nós temos na primeira raiz aqui o índice 4, na segunda o índice 3, e fazendo a multiplicação aqui, 4 vezes 3, 12. Então, nós vamos ter raiz 12ª, tá? Então, raiz 12ª de 5, ok? No item C, da mesma forma, nós vamos ter aqui, índice 5, né? Raiz quinta da raiz cúbica de 2, fazendo a multiplicação dos índices, 5 vezes 3, 15, então nós vamos ter a raiz 15ª de 2 aí, nesse caso, tá? No item D, da mesma forma, a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Então, isso vai dar a raiz quarta, né? 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 3, tá? Na letra E, da mesma forma, nós vamos ter aqui raiz, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 5, tá? Na letra F, nós vamos ter 3 raízes. Raiz quarta da raiz quadrada da raiz quinta de 7. Deixando numa única raiz, nós vamos ter 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Tá? Raiz 40 de 7. Ou quadragésima, raiz quadragésima de 7. Na G, nós vamos ter aqui raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de A. Então, deixando em uma única raiz, nós vamos ter a raiz quadrada oitava, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, novamente 8. Raiz oitava de A. Tá? Agora, na H, nós vamos ter raiz cúbica da raiz quadrada de 8. Então, raiz cúbica vezes raiz quadrada vai dar raiz sexta. Raiz sexta vezes raiz quadrada, vai dar a raiz de 12. Raiz 12, né? Raiz 12ª. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Raiz 12ª de 8. Ok? Vamos para a atividade 2. Atividade 2. Calcule e simplifique. Na atividade 2, nós vamos primeiro fazer igual nós fizemos na atividade 1. Só que depois disso, nós vamos simplificar. E nós já vimos em outras aulas, quem não viu, é só pegar a aula de simplificação de radicais para entender como que faz. Mas primeiramente nós vamos então resolver, deixar tudo numa única raiz, então vai ficar assim, né? Raiz quadrada da raiz quadrada de 80. Então, multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 80. Para simplificar isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, vou fazer aqui em cima, a
fatoração do 80, como eu já fiz, deixando dentro da raiz mesmo. Fazendo, ó, raiz quarta, dividindo por 2, tá? Porque é par. E aí vai ficar raiz quarta de 80 dividido por 2, pessoal, é 40, né? Então, raiz quarta de 40, como é par ainda, vai dividir pela raiz quarta de 2. Isso vai dar raiz quarta de 20 pela raiz quarta de 2 de novo. Isso vai dar raiz quarta de 10, dividindo pela raiz quarta de 2. Nós vamos ter raiz quarta de 5. E aí o 5 é um número primo, nós vamos dividir pela raiz quarta de 5, vai dar a raiz quarta de 1, terminando aqui. Então, ó, se vocês notarem atenção, o índice é 4. Eu tenho 4 raiz quarta de 2, ó, 1, 2, 3, 4. Então, isso é como se ficasse assim, ó, raiz quarta de 2 a quarta, tá? Vezes a raiz quarta de 5. Tem uma única vez. Aqui, ó, como os expoentes e os índices são o mesmo, eu corto e o resultado é o próprio 2. Então, o resultado disso, ó, vai ser 2 vezes a raiz quarta de 5. Então, significa o quê, pessoal? Que a raiz quarta de 80 é 2 vezes a raiz quarta de 5. E com isso nós, depois de fazermos a propriedade, nós simplificamos, tá? Da mesma forma que na B nós vamos ter também, ó, raiz quarta de 162, porque 2 vezes 2, 4. Da mesma forma, ó, vou virar a página e nós vamos fazer a fatoração dessa raiz quarta de 162, tá? Então, ó, fazendo raiz quarta de 2, dividindo, né, 162 por 2, vai dar 16, 8, 81. Tá? Então, raiz quarta de 81, ó, já não dá para fazer a raiz quarta de 2, nós vamos para a raiz quarta de 3. Tá? Então, nós vamos pegar 81 e dividir por 3. Isso vai dar a raiz quarta de 27, porque 81 dividido por 3 dá 27. Raiz quarta de 27 dividido por raiz quarta de 3, 27 dividido por 3 vai dar 9, né? Então, ó, vai ficar a raiz quarta de 9, e aí nós vamos ter novamente raiz quarta de 3, 9 dividido por 3 vai dar a raiz quarta de 3, dividindo por ela mesma, ó, raiz quarta de 3, isso vai dar a raiz quarta de 1. Feito isso, ó, se nós notarmos aqui, vamos pegar primeiro a que repete bastante. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 raiz quarta de 3. Então, vai ficar dessa forma. 4 raiz quarta de 3 a quarta potência. Vezes a raiz quarta de 2, que aparece uma única vez. Então, aqui é como se, lembra, tivesse expoente 1 apenas, que não precisa aparecer, né? E aqui nós temos a raiz quarta de 3 a quarta, ó, índice expoentes iguais, o resultado aqui é o próprio radicando, né? 3 vezes a raiz quarta de 2. Essa é a nossa fatoração, então, do exercício anterior, 3 raiz quarta de 2. Então, significa o quê, pessoal? Que a raiz quarta de 162 é 3 vezes a raiz quarta de 2. Ok? No item C, da mesma forma, olha lá, nós temos aqui, ó, o índice 3 e o índice 2, 3 vezes 2, 6, isso vai dar a raiz sexta de 320. E aí nós vamos lá novamente, vamos fatorar a raiz sexta de 320. Olha só, raiz sexta de 2, nós vamos dividir. E aí 320 dividido por 2 vai dar 160, não é isso? Isso. Então, raiz sexta de 160 dividido novamente por raiz sexta de 2 vai dar aí raiz sexta de 80, né? 160 dividido por 2 dá 80.
isso vai dar raiz sexta, dividir por raiz sexta de 2, tá? Então, ó, 80 dividido por 2, isso vai dar raiz sexta de 40. Raiz sexta de 40 nós dividimos por 2, vai dar raiz sexta de 20. Raiz sexta de 20 dividido por 2 vai dar raiz sexta de 10. Raiz sexta de 10 dividido por raiz sexta de 2 vai dar raiz sexta de 5. E aí a raiz sexta de 5 dividimos por ela mesmo, que vai dar raiz sexta de 1. E aí quando termina aqui com 1, finalizamos. Então vamos pegar o que repete mais primeiro, ó, raiz sexta de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, olha lá, raiz sexta de 2 elevado à sexta potência, multiplicando a raiz sexta de 5. E aí aqui, ó, índice e expoentes iguais, o resultado aqui é 2 raiz sexta de 5. Tá? Esse é o resultado, então, daqui, raiz sexta de 5, né? 2 raiz sexta de 5, ok? No item H, nós temos, no item D, nós temos aqui, ó, índice 5, índice 2, raiz quinta da raiz quadrada de 1024. Então, vai ficar raiz décima, né? 5 vezes 2, 10, de 1024. Novamente, nós vamos fatorar esse número, ó. Raiz décima agora de 1024. Então, nós vamos fatorar por quem? Nós vamos fatorar pela raiz décima de 2, né? Ó. E aí vai dar isso, ó, raiz décima de 1024, vou fazer menorzinho porque vai ser grande, tá? Raiz décima de 1024 vai dar 10, 5, 24, 12, 512. Raiz décima de 512, ok? E aí depois nós vamos ter aqui, por 2 novamente, ó, tá? Então, nós vai dar quanto? Ó, 5 por 2 vai dar 2, 4, 1, vai dar 5, 6. 256. 512 dividido por 2, 256. Raiz décima de 256. Dividindo por raiz décima de 2, isso vai dar raiz décima, ó, vai dar 1, 4, 8. 148. Não, acho que errei. 128. Tá? Não é 4, é 2. Então, 128. E aí, raiz décima, dividindo pela raiz décima de 2, o 128, né? Dividindo por 2, vai dar a raiz décima de... Aí dá 6, 4, 64. E aí dividido por 2, ó, vai dar raiz décima de 2, que vai dar 10, vai dar 32. E aí fazendo pela raiz décima de 2, vai dar 16, tá? Fazendo pela raiz décima de 2, vai dar raiz décima de 8. Ok? Ficou bem grandinho aqui, né? Raiz décima de 8 dividido pela raiz décima de 2 vai dar raiz décima de 4. E aí dividindo pela raiz décima de 2. Não poderia ter dividido por números maiores? Não. Sempre quando for par, divide pelo 2, tá ok? E aí vai dar raiz décima de 2, ó, dividindo pela raiz décima de 2 vai dar no final raiz décima de 1. E aí finalizamos, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos ter isso, ó, raiz décima de 2 elevado à décima potência. E aí, como a gente, né, simplifica aqui, o resultado é o próprio 2. Então, o resultado aqui, ó, da raiz décima de 1024 é igual a 2. Então, feita a correção aí, tá? Da aula 59. Até a próxima correção.